Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 12. Na aula de hoje, nós vamos apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Também nós vamos expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da igreja. Ao final da aula, nós vamos ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, da santificação e da glorificação do crente. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar no primeiro trimestre do ano de 2022 a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Douglas Batista. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com Estudos e Mensagens. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela para você dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. Então, as epístolas que Paulo escreveu, as epístolas que João escreveu, que Pedro escreveu e as outras demais epístolas, elas são a palavra de Deus e elas nos instruem e nos formam a cada dia mais, a cada momento, quando nós a estudamos, quando nós a meditamos, nós vamos então sendo formados cristãos até chegarmos à estatura perfeita de Cristo. O textuário da nossa lição: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Então nós temos aqui uma carta, a carta de João, sendo escrita com certeza à igreja a qual ele pastoreava. Então nós temos aqui o início de uma carta. A verdade prática nos diz assim: as epístolas apresentam instruções vitais, ou seja, são instruções essenciais, são instruções importantes para a compreensão da doutrina, para entendermos a doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Então nós somos formados cristãos quando nós compreendemos a doutrina cristã, que é essencial para a nossa formação de cristão. Nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 3, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, e a segunda carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. A introdução da nossa lição diz que o conteúdo dessas epístolas tem como função instruir
e formar os crentes no que diz respeito à fé cristã. Também como prepará-los para o encontro com o Senhor por ocasião do arrebatamento. Quando nós estudamos as epístolas, nós então somos instruídos e formados no que diz respeito à nossa fé cristã. Por que fé cristã? Porque são os ensinos de Cristo que foram ensinados pelos apóstolos à igreja às quais eles pastoreavam, e até hoje nos servem como ensinos, porque foram os ensinos de Cristo que foram transmitidos pelos apóstolos à igreja às quais ele pastoreava. E se são os ensinos de Cristo, são ensinos que a nós também nos formam. Então, não só nos formam, e também nos prepara para o encontro com o Senhor Jesus por ocasião do arrebatamento da igreja. O primeiro tópico da nossa lição: como as epístolas paulinas nos instruem. De que forma que as epístolas nos instruem? Como ela nos instrui? Então, primeiramente, nós vamos ver as instruções salvíficas. Fomos libertos do pecado e agora o justo viverá da fé. Fomos libertos do pecado por Cristo. E agora somos, quando justificados por Cristo, todo aquele que foi justificado, ele vive pela fé, ou através da fé. Romanos 3, 23, 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus por causa do pecado. Sendo justificados, agora somos justificados, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ora, nós, no pecado, nós estávamos distantes de Deus, estávamos longe de Deus, mas Jesus nos justificou, morrendo na cruz por nossos pecados. E agora nós temos uma redenção. Esta redenção, ela existe em Cristo Jesus. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor, como Salvador e Senhor de suas vidas, eles são justificados por Cristo. Cristo nos justifica diante do Pai. E então o justo vive da fé. As instruções salvíficas ainda: ninguém é justificado pelas obras da lei, pois a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Então, ninguém é justificado pelas obras da lei. A lei não pode justificar o homem. As obras da lei não salvam o homem. Se as obras da lei salvassem o homem, não era necessário que Cristo viesse morrer por nossos pecados. Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Ora, nós cremos em Jesus Cristo e por isso os nossos pecados foram perdoados. Nós cremos que Jesus morreu por nossos pecados. Nós cremos que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. E então nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus.
Nós somos libertos do jugo do pecado. O pecado pesava aos nossos ombros quando nós não tínhamos Cristo como nosso Salvador, como Senhor da nossa vida. Mas nós atendemos o convite de Cristo quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele ainda diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, recebendo Jesus na nossa vida, esse fardo do pecado que pesava aos nossos ombros, agora não pesa mais, porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Instruções salvíficas. As cartas aos Coríntios falam do Cristo crucificado e da sua ressurreição, bem como do ministério da reconciliação. Então, quando nós lemos as cartas que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, nós aprendemos sobre o ministério da reconciliação. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Era escândalo para os judeus, porque os judeus aguardavam um guerreiro com as armas na mão, com espadas, para guerrear politicamente e governar de um palácio. Mas Jesus veio, nasceu em uma manjedoura, pregou o evangelho, anunciou a salvação por meio do arrependimento e da fé, e por isso os judeus se escandalizavam. Era loucura para os gregos, sim, como que um rei que veio para governar nasce em uma manjedoura e morre em uma cruz. Então isso era loucura para os gregos. E Paulo continua dizendo: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio, ou seja, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, um trabalho que Jesus veio fazer por nós, veio prestar para nos salvar. Foram 33 anos de vida de Cristo, foram 3 anos de ministério, mas ele trouxe a nós a reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus, reconciliou o homem com Deus. O homem havia perdido essa conciliação e havia perdido essa comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. Adão perdeu a comunhão com Deus, desobedecendo a Deus, e agora Deus, ele traça, ele projeta, ele faz um plano de salvação para o homem. Este plano de salvação veio então por meio de Jesus, o Cristo, o Salvador. Então ele veio prestar um serviço, um ministério, o ministério da reconciliação. Cristo nos reconciliou com Deus. Instruções a respeito de Cristo é o segundo item do tópico 1 da nossa lição. A doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Então, quando nós lemos a carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, nós vemos que o tema é sempre Cristo. Ele é Cristo como o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então nós vemos que não existe igreja sem corpo.
A igreja precisa de um corpo. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio de vós. Então Jesus dizia aqui da igreja. Uma igreja precisa ser um corpo. Uma igreja sozinha, uma pessoa sozinha, vendo cultos online, tomando ceia online, e diz que é igreja, não é. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Às vezes, com exceção, pode até acontecer de uma pessoa viver assim, mas com certeza ele vai se relacionar com um pastor que vai orientá-lo, que vai direcioná-lo, que vai sempre estar o aconselhando, orando por ele, até que ele possa estar reunido em um corpo. Ele precisa fazer parte, às vezes ele pode até ver um culto online, mas não é por isso que agora ele vai dizer: eu sou igreja porque eu vejo o culto online, porque eu participo de uma ceia online. Não é isso. Ele precisa estar relacionado, ele precisa fazer parte, estar integrado em uma igreja para ser igreja. Então Paulo está falando aqui de Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Então ele precisa fazer parte de um grupo local, onde ele possa ter então a cobertura espiritual, de uma autoridade espiritual que possa ajudá-lo. Efésios 1, 22, 23 diz assim: ele sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus não é uma placa de uma denominação. A igreja de Jesus, ela é composta por pessoas que nasceram de novo, que se arrependeram e pela fé em Cristo, pela fé em Jesus, ele marcha para o céu. Onde estão essas pessoas? Estão em todas as partes do mundo. Então, a igreja, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Na carta aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Então, viver é Cristo. Veja que a prioridade está em viver em Cristo. Cristo é o segredo da verdadeira alegria. Ele deve ser o nosso viver diário. Como Cristo pode ser o nosso viver diário? Nós devemos priorizá-lo na nossa vida. Como nós priorizamos Cristo na nossa vida? Procurando obedecê-lo em tudo que nós vamos fazer, em todos os dias, em toda a semana, em todos os meses, todos os anos. Nós estamos vivendo em Cristo porque Ele é a nossa verdadeira alegria. Muitos ficam alegres, mas não são alegres. Ficar alegre é uma coisa. A alegria vem, ou seja, uma alegria que não é interior, é uma alegria externa, que vem através de a partida de futebol a qual o seu time foi o vencedor. A pessoa se alegra, às vezes, ao ver um filme de humor, ao ouvir uma piada, ao ler uma coisa engraçada. A pessoa, ele às vezes se alegra, às vezes sorri, às vezes dá risada. Isso tudo é uma coisa externa. A alegria verdadeira está no viver, que é Cristo. Se você vive em Cristo, você tem uma alegria verdadeira. Mesmo em meio aos problemas, você está alegre. As dificuldades, as aflições, os problemas, as provações, as tribulações, não tira a alegria
daquele que vive em Cristo. A igreja que estava em Filipos era assim. Veja que Paulo dá testemunho aqui no capítulo 1 de Filipenses, versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então a carta que Paulo escreveu aos Filipenses é chamada também a carta da alegria. Instruções a respeito de Cristo. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, Paulo sublinha, dizendo que a vossa vida está escondida com Cristo. Colossenses capítulo 2:2, e diz que nós estamos unidos em Cristo em amor. Não é só na aparência, mas em amor. Estamos unidos em Cristo porque amamos a Cristo, amamos a sua palavra. O versículo 10 fala de perfeitos nele, ou seja, nós nos aperfeiçoamos em Cristo, em Jesus, na sua palavra. Também mortos com ele, nós morremos com Cristo. Estamos mortos para o pecado e vivemos para Cristo. Quem está em Cristo tem vida verdadeira. Quem está em Cristo tem vida eterna. Aquele que esconde a sua vida em Cristo, ele guarda, ele protege a sua vida em Cristo. Ele não quer perder a Cristo, por isso ele esconde, por isso ele guarda. Ele não quer perder a salvação, ele não quer perder a vida eterna, por isso ele guarda esta vida, sua vida está escondida com Cristo. Ele está morto para o pecado, porém ele vive para Cristo. O terceiro item fala sobre as instruções sobre as últimas coisas. Paulo também instruiu a igreja que estava em Tessalônica sobre as últimas coisas. E essas instruções servem para nós como igreja de Jesus. O retorno de Cristo, conservar irrepreensível espírito, alma e corpo. Então, nós precisamos conservar não só o corpo, não só o espírito, não só a alma, mas espírito, alma e corpo devem ser conservados de uma forma irrepreensível. Nós precisamos conservar para que possamos subir no arrebatamento da igreja. O retorno de Cristo, ele volta a qualquer momento para arrebatar, para levar a sua igreja, para tirar a sua igreja dessa terra. Veja o que ele diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aqueles que estiverem vivos, há pessoas que morreram em Cristo, esses vão ressuscitar primeiro. Depois, os que estiverem vivos também receberão um corpo glorioso e subirão para encontrar Jesus Cristo. E assim todos aqueles, tanto os que morreram em Cristo, quanto aqueles que estiverem vivos, vivendo uma vida em Cristo, estarão com Jesus para sempre no céu. Na segunda carta que ele escreve aos Tessalonicenses, Paulo vai esclarecer que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Então a igreja vai ser arrebatada quando Jesus vier nas nuvens. Nós
pregamos que Jesus virá em duas fases. Na primeira fase, ele vem para a igreja. Na segunda fase, ele vem com a igreja. Na primeira fase, ele vem para a igreja de uma forma invisível. Só a igreja saberá dessa vinda de Cristo, do seu arrebatamento. Aqueles que estiverem salvos saberão. Quando ele vier com a igreja, ele vem de uma forma visível. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Então, nessa segunda vinda, ele vem para os judeus. Jesus vem para salvar os judeus. Então, enquanto os salvos aguardam a vinda do Senhor, devem fazer o quê? Orar e vigiar. Devemos estar sempre em oração e vigiando pela nossa salvação. Vigiando para ter sempre Cristo na nossa vida. Orar e vigiar. Orar pela expansão do Evangelho e vigiar para não cair em tentação, para sempre estar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Depois nós temos também nas epístolas instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Paulo orienta a combater as heresias por meio da sã doutrina, sendo que o líder deve ser apto para ensinar. Aqui Paulo está, então, instruindo os obreiros, os trabalhadores do Evangelho, os pregadores, os ensinadores, aqueles que cuidam do rebanho, da igreja, das ovelhas, das pessoas que receberam Cristo em suas vidas. Então, deve haver um combate às heresias, porque vem aqueles pregando um falso evangelho, vem aqueles que estão ensinando falsamente a palavra de Deus, os falsos doutores, os falsos profetas, aqueles que parecem ovelhas, mas não são ovelhas. Parece que é igreja, mas não é igreja. Parece pastor, mas não é pastor de igreja. Ele apenas parece. Por quê? Porque ele está pregando heresias, está ensinando de uma forma falsa, convencendo as pessoas para granjear riquezas, para se aparecer. Enfim, essas heresias, elas devem ser combatidas com a sã doutrina. É por isso que todo líder espiritual, ele deve se preparar, aprender a palavra de Deus para combater aqueles que falsamente querem implantar na igreja falsos ensinos, falsas doutrinas. Então, o que devemos fazer? Aprender, nos preparar. Nós que pregamos, nós que ensinamos, devemos nos preparar com a verdade para combater a falsidade. Nós devemos nos preparar com a palavra para vencer as heresias que estão sendo pregadas, que estão sendo ensinadas nos nossos dias. Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, advirta alguns que não ensinem outra doutrina. Não ensine outro evangelho, não pregue outro evangelho. Pregue a palavra que Jesus ensinou. Pregue o evangelho que Jesus nos orientou e nos ordenou a pregar. A lei, ainda nos versículos 9 e 10, diz que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados. Então, quando nós pregamos a verdade, nós devemos pregar com a finalidade de chamar a atenção daqueles que são injustos.
daqueles que não querem viver conforme a verdade. Para quê? Para que possam viver conforme a verdade. É o que Paulo está dizendo. A lei não é feita para os injustos, mas para os injustos e obstinados, para os desobedientes. Tanto a lei dos homens que é feita lá fora, ela é feita para aqueles que desobedecem às leis. Não é feita para aqueles que obedecem, mas para aqueles que desobedecem. Aí as pessoas recebem uma multa, né? São multados, são chamados a atenção, são presos se cometem um crime. Se é um corrupto, vai preso também, porque são injustos, são obstinados, são desobedientes. A lei não foi feita para os justos, mas para os injustos. Instruções pastorais e pessoais. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele confirma que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. É por isso que nós devemos pregar a verdade. A verdade que pregamos, a palavra de Deus, ela deve produzir naquele que ouve arrependimento. E através do arrependimento, aqueles que resistem à pregação do Evangelho, eles vão ser convencidos a receber Jesus em sua vida e serão salvos pela verdade que ouviram. Por isso o obreiro deve manejar bem essa palavra, a palavra da verdade, a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15, Paulo fala do obreiro aprovado. E no versículo 25 ele diz: instruindo com mansidão os que resistem, aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que não querem o evangelho, a ver se porventura estes, Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Em Tito, Paulo orienta que o pastor deve confrontar os falsos ensinos com a verdadeira doutrina. Confrontar os falsos ensinos não é com violência carnal, não é com palavras carnais. Convencer os falsos ensinos com a verdadeira doutrina. Por isso, os obreiros devem estar preparados para confrontar as heresias, os falsos ensinos, com a palavra de Deus. É o que estava acontecendo aqui na igreja que estava em Creta. E Paulo vai deixar Tito lá como pastor dessa igreja para colocar em ordem. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. O que estava em desordem lá nesta igreja? Ele diz aqui no versículo 10 e no versículo 11 do mesmo capítulo. Porque há muitos desordenados. Olha lá a desordem que havia na igreja que estava em Creta. Havia lá desordenados, faladores, vãos e enganadores, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Ou seja, os judeus cristãos pregavam que as pessoas que receberam Jesus em sua vida precisavam cumprir a lei, precisavam obedecer à lei, precisavam se circuncidarem para que viessem a ser salvos. Somente Jesus na sua vida não poderiam ser salvos, eles teriam que serem circuncidados. Então, os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Tapar a boca como? Pregando a verdade, ensinando a verdade da palavra de Deus, que é Jesus que salva
e não as obras da lei. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. Então, Paulo estava preso. E Onésimo, que era servo de Filemão, que era empregado de Filemão, cometeu um crime e também foi preso juntamente com Paulo. Ou seja, ele foi preso onde estava Paulo aprisionado. E lá Paulo pregou o evangelho para Onésimo. Onésimo recebeu Jesus na sua vida e agora ele era um servo de Deus. Ele arrependeu-se do seu pecado, ele arrependeu-se dos seus crimes e agora Onésimo vai sair da prisão. Paulo escreve uma carta para Filemão, dizendo que para Filemão receber Onésimo, não só como o seu servo, mas também como um irmão em Cristo. Então houve um arrependimento em Onésimo, que levou a ele a ser salvo, a conquistar novamente o seu trabalho, a ter confiança do seu ex-patrão, que era o Filemão. E Paulo ainda vai dizer: receba Onésimo como você estivesse recebendo a mim. E se ele te deve alguma coisa, quando eu for ter convosco, eu vou liquidar essa dívida, eu vou pagar essa dívida. Então nós vemos aqui essa mensagem tão maravilhosa que enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Aleluias, glórias a Deus. Como as epístolas gerais nos formam, as epístolas de Pedro, na primeira carta de Pedro, Pedro vai abordar o sofrimento cristão, ensinar que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Então, o sofrimento cristão nos fortalece na fé em Cristo Jesus. Como que os cristãos sofrem? Através das provações. Nós somos fortalecidos, nós somos perseguidos, mas não devemos abandonar a Cristo porque fomos perseguidos. Não devemos abandonar a Cristo porque vieram os problemas, porque vieram as dificuldades. Jesus também sofreu, também foi perseguido, também sofreu aflições. Então, devemos saber que essas provações, tudo que nós passamos na vida, os sofrimentos, as provações, vai fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Então, nós precisamos nos santificar. É nós que procuramos nos santificar. Nós devemos nos santificar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sede santo, Pedro vai aconselhar. Deus vai dizer: sede santo, porque eu sou santo. Então nós precisamos ser santo, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Nós somos perseguidos, sofremos aflições, calúnias, perseguições, mas quando tudo isso acontece na nossa vida por amor a Cristo, porque nós amamos Cristo, porque nós seguimos a Cristo, porque nós servimos a Cristo, porque nós adoramos a Jesus Cristo, nosso Senhor, então isso vai nos fortalecer em Jesus. E devemos nos alegrar diante das aflições. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse: eu também venci o mundo. Eu também tive aflições, mas eu venci. As epístolas de Pedro ainda asseguram que o próprio Deus é quem
aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. 5:10 da primeira carta de Pedro diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece. Então nós somos aperfeiçoados com as provações. E quando nós somos aperfeiçoados, quando nós passamos pelas provações, e então nós somos confirmados e fortificados e estabelecidos por Deus como seus filhos. Em 2 de Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Então, Pedro vai alertar a igreja sobre esses falsos mestres que chegavam na igreja negando a divindade de Cristo e negando também a segunda vinda de Cristo. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 2, o versículo 1. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haveria também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O que Pedro aconselhou à igreja, também nós estamos vivendo nesses dias. Quantos falsos mestres não estão infiltrando-se na igreja e pregando heresias? Quantos falsos doutores, falsos crentes, falsos pastores, falsos que vêm introduzir as suas ideias, os seus pensamentos, as suas doutrinas e não as doutrinas de Cristo, os seus pensamentos e não os pensamentos de Deus, aquilo que Ele quer e não aquilo que Deus quer. Estão por aí, mas nós, Igreja de Cristo, devemos estar preparadas quanto a isso. Por quê? Porque a Bíblia, as epístolas estão nos instruindo. As epístolas querem nos formar um cristão que vive a verdade, que vive conforme Cristo ensinou. Pedro confronta os falsos mestres, contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus, anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Veja o que ele diz no capítulo 1, versículo 16 da sua segunda carta. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Ou seja, nós não estamos ensinando a palavra de Deus para vocês porque nós ouvimos fábulas, porque nós seguimos fábulas que são compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então não é por causa das fábulas, por causa de pensamentos humanos, por causa de ideias pregadas pelos homens que nós estamos ensinando vocês, é porque nós mesmos vimos. Nós vimos a Jesus, nós andamos com Ele, nós aprendemos com Ele e nós procuramos nos esforçar para estar sempre com Ele. E por isso nós estamos ensinando vocês. As epístolas de João, a primeira carta de João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Então, veja que o gnosticismo era, então, um afronta à igreja. Mas os apóstolos confrontavam esses falsos ensinos do gnosticismo, que negava a encarnação de Jesus. Gnóstico é um termo que deriva do grego, gnósticos, cujo significado remete para algo ou alguém que é capaz de conhecer. Ou seja, não é necessário
que vocês sigam a Cristo, que vocês sirvam a Cristo, que vocês obedeçam a Cristo. Basta você apenas conhecer o divino, conhecer o sobrenatural, ter conhecimento desses ensinos. Só isso basta para que vocês sejam salvos. Então, o significado de gnose está relacionado à ideia de que o conhecimento direto sobre o divino por si só garante salvação. Não é necessário você crer em Jesus, não é necessário você ler a Bíblia, não é necessário você, enfim, ter esses conhecimentos bíblicos. Basta você a conhecer por meio de uma pregação humana que Deus existe, que o sobrenatural existe, que existe uma luz sobrenatural. Basta você ter apenas esse conhecimento e você receberá a salvação. Isso é o que prega aqueles que adotam a doutrina, o ensino do gnosticismo ou dos gnósticos. Ainda explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. Todo salvo tem que viver em comunhão com os seus irmãos. Ele é salvo. Então ele deve viver em comunhão com os outros. Porque sem essa comunhão, o sangue de Jesus não o purifica de todo o pecado. Então nós precisamos viver esta comunhão com Cristo. E é quando nós temos comunhão com os irmãos que nós temos comunhão com Deus. A nossa comunhão com os irmãos, o nosso amor aos irmãos, a nossa disponibilidade de servir a igreja, de trabalhar com a igreja, de ensinar a igreja, demonstra que nós amamos a Deus, que nós servimos a Deus, que nós trabalhamos para o Senhor. Então, explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado. Quanto mais temos comunhão com Deus, mais nos afastamos da prática do pecado. E a nossa comunhão com Deus, ela é demonstrada na nossa comunhão que nós temos com a igreja, com os irmãos. Devemos amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 de João, as heresias do docetismo continua. Prevalece também o gnosticismo, que são novamente refutadas aqui na epístola de João. Docetismo vem do grego dokein, que significa aparentar. É uma heresia do final do século I que afirmava que Jesus apenas aparentava ser humano. O docetismo é a afirmação de que o corpo humano de Cristo era um fantasma e de que seus sofrimentos e morte foram apenas aparências. Aí eles dizem que se sofreu, não era Deus, e se era Deus, não sofreu. E aqui também alguns gregos aceitavam essa frase, porque para eles era loucura que um Deus viesse sofrer, viesse nascer em uma manjedoura e morresse crucificado numa cruz. Então, por isso, para os gregos, esse ensino, essa pregação era loucura, porque eles acreditavam, se sofreu, não era Deus, e se era Deus, não sofreu. Então, essa doutrina aqui do docetismo e também a do gnosticismo, que nós já falamos, elas tentavam tirar a igreja da presença do nosso Deus. Mas João, Pedro, Paulo, Tiago, enfim, os apóstolos confrontavam essas doutrinas como ensinando aquilo que eles aprenderam de Jesus, aquilo que eles ouviram de Jesus. Eles confrontavam com os ensinos de Jesus. Hoje nós temos também em nossas mãos a palavra de Deus,
e das nossas mãos deve passar para a nossa mente, no coração, vivendo essa prática e pregando esta palavra, nós conseguimos vencer não só o docetismo, não só o gnosticismo, mas também outros ismos que aparecem na igreja, tentando tirar a igreja da presença do Senhor. Ainda as epístolas de João, na terceira carta, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. Veja que lá no tempo de João já existia os maus obreiros, né? Como Diótrefes, que João dava mau testemunho dele. Mas Gaio e Demétrio eram fiéis. Então ele adverte ao cristão aqui: não sigas o mal, mas o bem. Na terceira de João 1:11 ele diz: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então vamos procurar fazer o bem que agrada a Deus. Vamos procurar fazer o bem que agrada a Deus. Quando nós fazemos o bem que agrada a Deus, nós estamos então sendo uma luz neste mundo. Quando nós pregamos, quando nós vivemos este bem que agrada ao Senhor, com certeza também nós vamos trazer muitas pessoas para Cristo através da nossa fidelidade para com Deus. E então nós vamos testificar de Jesus Cristo com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa fala, com o nosso viver em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós devemos procurar viver uma vida de fidelidade como Gaio e Demétrio, e não como Diótrefes, que dava mau testemunho do Evangelho. As epístolas gerais aos Hebreus enfatiza aqui a supremacia de Cristo, dizendo que ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Hebreus 1:1 diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Então, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós vamos ver a supremacia de Cristo. Cristo o primeiro, Cristo essencial para a nossa vida, importante para a nossa vida. Ele não só é supremo na salvação que nos deu, mas ele também é o sumo sacerdote. Foi ele que morreu na cruz por nós. Não foi o sangue de Abraão que foi derramado para perdoar os nossos pecados. Não foi Davi que morreu por nossos pecados. Não foi Moisés que morreu por nossos pecados. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Maria, não foi José, não foi pastores, não foi padres, não foi nenhum homem que morreu para perdoar o nosso pecado. Foi Jesus que foi crucificado na cruz, derramou o seu próprio sangue para que através do seu sangue, pela fé, crendo nós somos limpos, purificados de nossos pecados, recebendo essa salvação que vem dele para a nossa vida. Então ele é supremo. Pedro diz: e em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação. Somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As epístolas gerais, nós temos aqui Tiago,
Ele esclarece que a fé sem obras é morta. Ele acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, disse Tiago, assim também a fé sem as obras é morta. Então, a nossa fé é demonstrada pelas nossas obras. Nós fazemos boas obras porque temos Jesus na nossa vida. Mas há pessoas que fazem também boas obras, mas não porque são salvos. Há pessoas que fazem boas obras para serem salvos pelas suas boas obras. Há pessoas que fazem boas obras para que, através dessas boas obras, ele tenha algum ganho, ele tenha algum benefício. Então ele faz as suas obras com a finalidade de se beneficiar ou se aparecer, mas não porque é salvo. E é isso que Tiago está confrontando aqui, que fazer obras, apenas fazer obras, sem a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, essas obras estão mortas. Então ele diz, e a fé sem as obras é morta. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé, dar vida à nossa fé com as nossas obras. E qual o cristão que é salvo por Jesus Cristo que não tem boas obras? Todo aquele que tem Jesus, que é salvo, que espera o Senhor, ele tem boas obras. Ele faz boas obras, mas porque ele é salvo, não porque ele vai ter um benefício, não para se aparecer e não para ganhar a salvação através das obras. Ninguém é salvo por fazer boas obras. Ninguém é salvo porque pratica boas obras. É salvo porque tem Jesus. E se ele tem Jesus, com certeza ele vai ele vai demonstrar a sua salvação praticando boas obras. Continuando aqui, ainda aqui, as epístolas gerais. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Então Judas escreve aconselhando a nós, ou seja, o salvo, a nós salvos, batalharmos por essa fé, guardarmos essa fé que nos salva, guardarmos essa fé em Cristo Jesus que vai nos levar ao céu, que nos dá a vida eterna. Isso por causa dos hereges que se infiltram na igreja. Então guarda, não deixe os hereges, os falsos mestres, os falsos doutores tirar a sua salvação. Assim o crente é instruído a orar e a perseverar a esperança da vida eterna. Ele diz aqui em 1:3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre as epístolas continuam a falar. As epístolas falam porque elas são a voz de Deus. As epístolas falam porque ela é a palavra de Deus. As epístolas nos formam crentes, nos formam cristãos, forma e prepara salvos para a vinda de Jesus, porque as epístolas é a Bíblia, é a palavra de Deus, são conselhos que os apóstolos receberam de Cristo Jesus, orientaram as suas igrejas e nos orientam até o dia de hoje. E nós temos aqui a doutrina da justificação, que está na carta que Paulo escreveu aos Romanos. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, ou seja, ele foi absolvido da punição do pecado.
Adão pecou e depois trouxe toda a humanidade no pecado também. Mas agora Jesus, ele rasgou essa dívida, ele cravou na cruz esta cédula, esta promissória, esta dívida que nós tínhamos, e nos deu a salvação. Nós somos justificados desta punição unicamente pela fé na graça divina. Então é o que ele escreve aqui aos Romanos 5:2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ser justificado pela fé significa que as obras humanas não podem salvar. Então as obras humanas não salvam. As doutrinas de homens não salvam. O que salva é a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que perdoa os nossos pecados é a nossa fé de que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, foi derramado na cruz e nos lava, nos limpa de todo o pecado. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé, na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Então o homem arrepende-se do seu pecado, porque ele creu e agora ele tem fé. Depois o novo nascimento. O novo nascimento vai levar a uma regeneração pela graça de Deus mediante a fé. E então nós somos justificados pela fé no sacrifício de Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, disse Paulo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós? Isto o quê? O que é que não vem de vós? É dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça. A graça é uma dádiva de Deus. Isso não vem do homem. É um dom de Deus. Não vem das obras. Então não adianta o homem praticar obras para ser salvo, para que ninguém se glorie. Então não vem do próprio homem, para que o homem então não se glorie, dizendo eu sou salvo porque eu faço isso, eu sou salvo porque eu ajudo uma instituição, eu sou salvo porque eu ajudo fulano, porque eu dou isso para a igreja. Por quantos ajudadores de igreja tem? Para a igreja isso é bênção, mas ele não é salvo porque ele ajuda a igreja. Ele não é salvo porque ele é amigo da igreja. Ele não é salvo porque ele vai todo dia na igreja. Ele não é salvo por isso, ele é salvo porque ele tem fé em Cristo Jesus. Ir todo dia à igreja, ler a Bíblia, isso aí são coisas que acontecem, são condições, ou seja, são atitudes daquele que é salvo em Cristo Jesus. Então ele tem essa alegria de todos os dias estar na igreja. Mas ele não faz isso para alcançar a salvação. E quem faz não é salvo por isso. Então aqui Paulo está dizendo, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se fosse assim, não era necessário que Jesus viesse morrer na cruz para nos dar salvação. A doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Então, vem como? A separação do pecado. Santificação. Então, nós fomos justificados, regenerados e agora santificados. A santificação ela é tanto imediata quanto progressiva. Então, de imediato, eu me torno santo porque o Senhor perdoa os meus pecados. Ela é progressiva porque todos os dias da minha vida eu vou tomar essa atitude de ser santo, me afastando do pecado. 1 de Pedro
15:16, já falamos aqui, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Quem nos falou isso foi aquele que nos chamou. É o que Pedro está dizendo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Só em uma parte da vida? Só em um momento? Só em um dia? Não. Santo em toda a vossa maneira de viver. Então a sua fala deve ser santa, o seu andar deve ser santo, o seu negócio, o seu negociar deve ser santo, o seu trabalhar deve ser santo, as suas roupas devem ser santas, você deve vestir-se como santo. Não é? Então, em toda a vossa maneira de viver. A doutrina da santificação, ainda nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra no processo de santificação. Então, todos os dias, procurar ser santo. Nesse processo, ele é aperfeiçoado, purificado, santificado pelo Espírito Santo, tanto na carne quanto no Espírito. Então, o processo de aperfeiçoamento é a santificação. Veja que o novo crente, já justificado, esse novo crente, procura viver o processo da santificação, que vai nos levar, como nós vamos ver do terceiro item, que vai levar então à glorificação. Romanos 6:22 diz assim: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto. Tendes quer dizer, tem hoje, tem amanhã, tem depois, tem o mês que vem, tem todos os dias frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quem vai ser salvo? Todo aquele que está em comunhão com Deus e com os irmãos. Quem vai ser salvo? Aquele que estiver preparado no dia que o Senhor vier buscar a igreja. E como a pessoa vai estar preparada? Produzindo fruto para a santificação. Jesus disse: bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier, ele esteja fazendo assim. Depois nós temos aqui a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Então fomos justificados, regenerados e agora vamos ser glorificados. E se nós somos filhos, disse Paulo aos Romanos 8:17, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Então ele foi justificado, foi santificado, foi justificado pela fé, santificado pelo Espírito, e ele vai agora prosseguir uma vida de santificação até chegar à glorificação. Então a glória que foi perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada quando? Na vinda do Senhor. Quando o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja. Então, ela foi perdida? Foi. Adão pecou, desobedeceu. Toda a geração agora está em pecado. Então Deus traçou esse plano de salvação para o homem, entregando o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Então, no Éden, o primeiro Adão nos levou ao pecado. Mas agora Jesus vem restaurar o homem perdido, morrendo por seus pecados, e assim restaurando e preparando então para a vinda do Senhor Jesus, como Paulo vai dizer aqui na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15,
e o versículo de número 45, que nos diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aí a partir do versículo 50, ele já diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Concluindo, nós vimos aqui que as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. Ela então forma o crente e prepara esse novo crente para encontrar-se com o Senhor. O conjunto de doutrinas dessa epístola, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. As epístolas são ensinos maravilhosos que formam o nosso caráter para que nós possamos ter o caráter de Cristo, o pensamento de Cristo, viver conforme Cristo para encontrar-se com Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, o Senhor assim querendo, estaremos aqui juntos para aprendermos a palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical.